Hoje é sexta-feira e às sextas vestimos rosa. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Um espaço criado para dar voz às mulheres, motivar e, óbvio, falar de assuntos muito importantes para nós. Bem, meu nome é Edith Cardoso, eu sou especialista em treinamento e desenvolvimento humano. E aqui ao meu lado eu tenho essas duas maravilhosas, Patrícia Coutinho e Janaína Miranda. Olá, eu sou Patrícia Coutinho, eu trabalho com mulheres, sou life coach e eu ajudo empresárias que querem viver seus sonhos sem precisar abrir mão da família. Eu sou a Jana Miranda, sou consultora de imagem e trabalho com uma consultoria de imagem holística, que é uma consultoria que vai de dentro para fora para trazer o seu melhor, aquela essência interna para fazer você brilhar quanto pessoa, quanto mulher, quanto empresária, na sua vida como um todo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito poderoso: o poder da imagem no sucesso. E aí, meninas, como que fica isso? Mas antes da gente começar sobre esse tema importante, nosso podcast está nas principais plataformas de podcast e no YouTube. E você também pode nos seguir nas redes sociais, na descrição aqui abaixo. Então, passa o seu batom, pega o seu café e vem com a gente. Meninas, será que a imagem importa? Será que ela realmente faz diferença no sucesso das pessoas e principalmente nesse público feminino, né, que é o nosso público principal? Fala pra mim, autoconfiança e estilo, Paty. Tem match nisso daí? Faz sentido misturar essas duas coisas? Então, autoconfiança e estilo faz todo sentido, com certeza dá match. Porque como a nossa consultora de imagem aqui vai falar um pouco mais sobre essa questão da vestimenta, mas eu acho que muito mais do que a própria vestimenta, a forma como a gente se apresenta, é a forma como nos vemos, que é a questão da autoimagem, né? Sobre isso, eu diria que o mais importante é uma jornada de autoconhecimento, porque muitas vezes a pessoa, ela quer se vestir de uma forma, e isso sim, obviamente, ela traz uma certa autoconfiança, traz uma certa imagem e muda comportamento, a gente sabe muito bem disso. Mas, para isso, ela precisa primeiro olhar para si. Como que ela se vê? Ela se valoriza, ela se vê, aquela vestimenta está de acordo com a sua essência. Isso impacta diretamente nessa autoconfiança. Não só essa questão da vestimenta em si, mas primeiro em como ela se vê. Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de autoconhecimento, não tem como eu ir para uma consultoria de imagem, de estilo, se eu não me conheço o mínimo. Então, por isso que você falou faz muito sentido. E aí, Jana, me fala uma coisa. Quando a gente faz uma mudança de imagem, isso traz retorno financeiro? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que entender o que é sucesso. Sucesso é algo que eu espero de alguma coisa que vai vir. Então, quando eu falo de imagem, eu estou pensando num resultado após. E aí, a imagem pessoal, ela não vai gerar o retorno financeiro. Mas ela vai ser uma porta de entrada, uma marca que vai vir para esse retorno financeiro vir como um resultado. Sim. E aí sim, depois a gente pode pensar num sucesso e num retorno, mas ela não é um fator principal, até porque eu preciso de alinhar fatores para conseguir trazer esse resultado. Esse ponto é muito importante quando a gente fala sobre imagem e retorno financeiro, porque tem uma polêmica no mercado que é beleza vende. Concordam com isso ou não? Com toda certeza. Beleza, então beleza vende. Só que quando a gente fala de beleza, principalmente quando a gente fala no mundo corporativo, né, no mundo dos negócios, as pessoas têm um padrão de beleza demarcado. É assim, assado, o peso é esse, o blazer, tem, né? Famoso blazer. O famoso blazer, o pretinho básico. Só que vai muito além disso. Então, as pessoas, elas apenas entram num personagem. E aí, ela não consegue viver aquele personagem efetivamente. Ela vestiu uma roupa que ela não se sente confortável, que não representa quem ela é de verdade, e isso encaixa muito no que a Paty trouxe, sobre esse autoconhecimento que ele é necessário para eu ir atrás de uma consultoria, para eu realmente
fazer um investimento que traga resultado. E o que acontece? Acontece uma frustração. E aí, Paty, eu quero te perguntar, considerando isso. Você já vivenciou, já experimentou, vestiu uma roupa que você sentia que não era você? E como que você se sentiu nessa situação? Com toda certeza. Eu acho que todas as mulheres já viveram algum momento desse. Que é quando você coloca algo para parecer alguém que você não é. Ou talvez para se encaixar nesse padrão, né? Que é tão cobrado pela sociedade. Então, quantas vezes eu já me vesti e já vi pessoas se vestirem. E sabe o que é mais interessante? Mesmo nós, né? Mesmo uma pessoa que não tem um olhar, por exemplo, de uma consultora de imagem ou de alguém que trabalha especificamente com isso, você olha para a pessoa e percebe que ela está desconfortável. E aí foi tão interessante que essa semana eu estava fazendo um curso de oratória, né? Participei de um seminário, enfim, que tinha uma aula sobre oratória e a profissional estava falando exatamente sobre isso, sobre a questão de postura, a questão da imagem, né? É lógico que a imagem, ela chega primeiro. Antes da pessoa abrir a boca, ela já está sendo ali avaliada, ela está sendo observada, né? Com a postura, o que ela está vestindo. Por isso é tão importante também encaixar a questão da vestimenta. Mas isso tem que estar alinhado com aquilo que eu me sinto confortável, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que faz sentido para o que eu estou buscando como profissional, como empresária. E por isso é tão importante esse processo inicial do autoconhecimento, de você entender principalmente quem você é. Eu acho que tudo isso, na questão da autoimagem, é você entender quem você é, né? Quem sou eu? Quais são os meus valores principais? Sim. Porque quando você se reconhece, quando você se ama, digamos assim, quando você entende o valor que você tem, independente do que você está usando, de como você se comporta, automaticamente você já chega, sabe assim, aquela pessoa que chega no ambiente e ela preenche o ambiente, a pessoa que chega e não tem como você não olhar para ela. É lógico que também a vestimenta ajuda muito, mas ela entra com autoconfiança de eu sei quem eu sou. Não importa se aqui tem pessoas que estão acima de mim, seja no nível profissional, seja no nível financeiro, se ela está bem com quem ela é, se ela está alinhada com quem ela é, ela automaticamente ela se sente bem. Então, por isso a gente vê pessoas que se destacam. Uma pessoa que me vem à mente aqui, por exemplo, é a Preta Gil. A Preta Gil sempre é uma referência para mim de mulherão. Ela não é o padrão que a sociedade, a maioria, né, coloca de uma pessoa mais magra, enfim, de um corpo padrão. Ela se veste de maneira diferente, mas ela chama atenção porque Sim. ela é aquilo. Ela gosta de ser assim. Ela não está se importando com padrões. Porque tem que vestir isso, tem que vestir aquilo. Ela se encaixa. É como se o que ela veste, realmente você olha e é a essência dela. Sim. Ela se sente confortável. Exatamente. Aquilo representa a essência dela. Exatamente. Não é um personagem. Exatamente. Então, ela chama atenção, ela brilha. Todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço que falam que você acha... eu acho ela linda, eu acho ela incrível. E, assim, é tão bonito isso quando a pessoa consegue encaixar e quando o profissional que trabalha nessa área, a Jana vai poder falar melhor disso, e ela traz essa visão exatamente da consultoria de imagem que busca autoconhecimento, justamente por isso. E foi um diferencial que me chamou a atenção, inclusive. É interessante porque alinhamento, né? Você falou muito de alinhamento de imagem, ele é uma questão muito importante para quando a gente vai passar por um processo de construção do estilo pessoal. Para não acontecer essa história do personagem, esse alinhamento de imagem ele tem que estar alinhado com todos os processos que eu vivo na minha vida. Se eu tenho uma construção de estilo, de imagem pessoal que não encontra um caminho com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivencio, aí eu viro um personagem. Essa história, né? Muita gente tem me pedido isso, eu não quero ser um personagem. Mas é justamente por isso, porque eu tenho que saber onde eu vou, o que eu gosto, o que eu estou fazendo, para qual lugar que eu preciso estar adequado a tal estilo e tal estilo. Não que eu vou ficar mudando os estilos, né? Quando a gente faz a consultoria, a gente tem um processo ali de alinhamento
para que a pessoa tenha estilos base, estilos que ela vai usar. Eu trabalho com universos visuais que saem um pouco do estilo. E aí, nesse processo do alinhamento, quando eu faço isso, eu nunca vou virar um personagem, né? Porque eu tenho uma tendência a conseguir construir a minha imagem pessoal independente de onde eu estiver, né? E aí, outro exemplo de personagem que a gente tem neste momento agora foi o casamento da Sabrina Sato. Ah, eu vi. Essa história repercutiu demais porque todo mundo falou, nossa, mas está muito ruim, nossa, mas que vestido é esse? Só que o que acontece ali? Se você for olhar as roupas que ela usa no dia a dia dela, ela tem um padrão de ser uma pessoa exótica. Sim, exatamente. E o comportamento dela, ele, não sei como é que fala isso, Jane, você pode explicar pra gente, mas ele suporta, ele consegue, ele dá... Encaixa, ele sustenta. Ele sustenta isso. A gente chama de sustentar a imagem. Uhum. Então, ela não é um personagem. Ela é aquilo mesmo. Uhum. E o vestido dela foi de acordo com o que ela já traz no estilo dela, na vida dela, em todos os momentos que ela usa todas as roupas e onde ela vai. Uhum. Então, é aquela história. Eu preciso mudar o meu estilo pessoal porque eu vou passar por essa situação, aquela e aquela. Não. Eu posso adequar o meu estilo ali. E ela fez isso. Uhum. Só que muita gente estranhou, porque o estilo exótico, eu trabalho com ele na minha consultoria, mas a gente quase não ouve falar dele. Sim. É isso, é uma pessoa que ela vai chamar atenção mesmo. Ela usa coisas grandes, sabe? Decotes e mangas bufantes, né? Toda aquela história ali. E aquilo ali tem um histórico, sabe? O vestido dela, ele tem um histórico que vem lá de uma moda vitoriana, de séculos atrás, sabe? Uhum. E é isso, a moda é isso. E ela usa muito isso na moda que ela usa. É muito... A gente precisa ponderar muitas coisas, né? Uhum. E eu gosto muito de falar que não existem verdades absolutas, principalmente quando a gente fala de comportamento humano. Então, eu entendo que a gente precisa... O autoconhecimento é ouro em pó, né? Então, exatamente, a gente precisa ter autoconhecimento para a gente conseguir passar uma imagem de autoridade, de respeito, de amor próprio, né? Só que existem pessoas que elas fingem o personagem e isso acaba sendo um tiro no pé. Como assim? Eu vivi uma experiência que a gente fez um processo seletivo com uma gestora. E aí, ela, nas entrevistas, olha o personagem, terninho preto e camisa social. Então, ali, ela tava impecável, tá? Só que aquilo era um personagem para passar na entrevista. Quando ela passou na entrevista e ela iniciou o trabalho, era terninho rosa, laranja, era terninho verde. Sabe aquele verde? Verde-limão. Cheguei, assim, tipo isso. Eram coisas, assim, muito bizarras na roupa dela. Edith, mas é o estilo dela. Ok, mas não era o estilo da empresa. Então, enquanto gestora, ela não encaixou porque não condizia com a imagem da empresa. Então, quando a gente fala que imagem vende, beleza vende, a gente não está falando de um padrão do mercado, né? Quando a gente fala de negócio para ter resultado financeiro. Eu não estou falando de um padrão do mercado. Mas eu estou falando que você tem que estar alinhado com o ambiente que você quer alcançar. E aí, a pergunta é, você está disposto a se encaixar ou se adaptar a esse ambiente? E tem essa questão do autoconhecimento, né? Que vocês trouxeram muito. Dentro da consultoria, eu trabalho com comportamento dentro da consultoria. E aí, o autoconhecimento, o que eu percebo, né? As pessoas chegam e aí, na parte de conhecimento, que eu mando uma avaliação gigantesca, a pessoa responde, aí me falam assim, nossa, mas é muita coisa, né? Nossa, mas teve coisa lá que eu tive que parar para pensar. Porque como eu trago um traço da terapêutica para isso, aí é para isso mesmo. Uhum. E aí o que acontece? O que eu percebo? Que tem muitas vezes que eu vou avaliar as respostas e eu vejo que muitas respostas são respostas vagas. A pessoa não consegue, a gente fala que a pessoa tem que ter um autoconhecimento para ela conseguir
entender o que ela vai vestir. Mas muitas vezes ela não tem. Às vezes é baseado na crença da pessoa, né? Não, ela não tem autoconhecimento. Ela não consegue aprofundar para poder começar a se olhar e pensar. O básico, gente. Né? O básico que eu tô falando. Porque existe o quem eu sou superficial, que é esse básico. O que eu gosto de fazer, onde eu gosto de ir. É verdade. O que eu gosto de conversar, o que eu não gosto de conversar. Sim. Esse é o básico. Na consultoria, eu consigo fazer um processo no básico. Nem o básico, muitas vezes, de forma geral, a pessoa consegue se avaliar. E quando chega para quem eu sou real, aí menos ainda. E aí o que acontece? Quem consegue se aprofundar mais e se olhar mais e se conectar mais com quem sou, consegue ter um processo de construção de imagem muito mais efetivo e que não vai ser um personagem. Aí a gente consegue ir construindo, saindo de padrões, aí a pessoa entende o que está acontecendo. Quando a pessoa não entende o que está acontecendo, você vai colocar para ela assim, olha, isso aqui comunica com o que você trouxe para mim. Ah, mas... Não é bem isso que eu estava querendo, não era bem isso que eu tinha em mente, né? É porque as pessoas, quando elas vão para um processo assim, elas esperam uma transformação, como uma mágica. Não, eu quero chegar ali, eu quero mudar, porque agora eu estou nessa função, ou às vezes muitas mulheres, por exemplo, que fazem transição de carreira, chegam, ela quer se transformar, eu quero me parecer, muitas vezes vem a comparação. Elas olham tudo em volta e parece tudo mais do mesmo, né? A questão do terninho, como eu devo me comportar, é o cabelo, é a maquiagem, a postura. E ela espera algo, só que ela está muito atrás ainda. Ela está começando e muitas vezes ela não se olhou, ela tem até medo de se olhar e de se abrir, às vezes, com uma pessoa. E quem chega, às vezes, para um processo assim, tá esperando algo visual. Eu quero mudar meu visual. E não é por aí. Sim. Porque acontece justamente o que você falou antes. De que aquilo não se sustente. E é tão incrível quando alguém chega e respeita, entende os limites da pessoa. E eu falo que tem que ir com doses homeopáticas nessa questão. Sim. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Eu me lembro da primeira consultoria de imagem que eu fiz. A pessoa que me atendeu, eu tinha cabelo cacheado, meu cabelo é cacheado de natureza, e eu queria fazer a transição capilar, né? Eu passei por um momento que eu queria, naquele momento, fazer a transição capilar. Ela falou, não, mas desse jeito, não, sem chance. Não tem como. Para o que você quer representar, para o lado que você quer ir, né? Para a profissão que você quer ir, para quem você quer mostrar poder, autoconfiança, não vai combinar, não vai dar certo. Até dá. Só que aí você tem que carregar muito na maquiagem e tal. Enfim, aquilo... Falei, nossa, mas isso não passa por um respeito à forma de como eu quero ser? Quem diz que tem que ser dessa forma? Sim. Cabelo cacheado, ou liso, ou isso ou aquilo, que vai representar a autoridade. Daí é porque falta a pessoa ir na essência. Exatamente. O que faltou nesse caso foi entender sua essência. E aí, só complementando isso, que num processo lá da consultoria, por exemplo, essa que você passou, aí tem essa super mega avaliação, né? E faz. A pessoa traz ali 100 palavras, vamos colocar assim, dentro dessa avaliação. Dessas 100 palavras, na hora que eu vou repassar isso, vem mais 400 palavras. Porque eu escrevo uma frase, mas na hora que eu vou falar sobre ela, eu vou falar muito mais e aí eu consigo aprofundar. Dessas 500 palavras, o que eu faço na minha metodologia? Eu vou pegar isso e fazer um resumindo de 5 aspectos. Então, eu tenho 500 palavras, é mais ou menos assim, não é que eu faço essa conta, não, mas é um exemplo. Então, eu vou ter 5 aspectos ali de pontos que a pessoa tem. Neste momento, aí a pessoa consegue se conectar com isso que a gente está falando. Aí eu coloco lá, por exemplo, de tudo que ela trouxe.
eu sou uma pessoa apressada, tímida, ao mesmo tempo extrovertida e ao mesmo tempo intelectual. Aí quando eu pego tudo isso e mostro para ela, então, Edith, você, vamos resumir aqui, né, dentro disso tudo. Isso. Aí o olhinho da pessoa brilha e ela fala, eu estou ali. E aí disso tudo eu vou conseguir fazer o quê? Um resumo, trazer isso para quê? Para o vestir. Então, se eu sou uma pessoa dinâmica, o que eu vou fazer na hora que eu for vestir? Eu tenho que vestir dinâmico. Sim. Se eu sou uma pessoa intelectual, que eu sou muito inteligente, estudo muito, eu tenho que colocar isso de alguma forma, em algum elemento visual que eu vou usar na minha imagem, para trazer conexão. E aí sim eu tenho um processo que vai ser um sucesso. E aí sim eu vou ter uma imagem que vai me trazer benefícios sociais, financeiros, amorosos e por aí vai. Um ponto importante, você foi falando aí vocês duas foram falando sobre esses pontos, e aí eu lembrei de um episódio que eu vivi recentemente. A minha mãe, ela tá com uma autoestima muito baixa, né? Extremamente baixa, por questões, eu estava até comentando isso com a Jana, por questões de saúde. E aí a gente levou ela num salão com muito custo. Uhum. A gente levou ela para fazer maquiagem, para arrumar o cabelo. E foi tão emocionante porque eu estava apreensiva. Sim. Com o resultado e como que ela ia se ver naquela situação, né? Uhum. Então, quando ela se emocionou, abraçou a menina e falou assim, você é uma artista, eu fiquei muito feliz. Uhum. E aí, existem duas maneiras, no meu entendimento, de a gente trabalhar essa imagem. Porque a imagem, ela vende. Sim. Ponto. A imagem, ela realmente acelera o seu processo de sucesso. Por mais que algumas pessoas não gostem, achem que isso é um estereótipo da sociedade, uma questão mais voltada para isso, ou meio preconceituoso, querendo ou não, isso é um fato. E eu gosto muito de falar que no mundo corporativo a gente precisa aprender a jogar o jogo. Então, eu sou muito objetiva em relação a isso. Eu entendo que a gente precisa ser o mais verdadeiro possível, mas o que a gente precisa entender? Que eu posso melhorar isso de dentro para fora, iniciar, tá? Sim. Iniciar Sim. de dentro para fora, mas eu posso iniciar de fora para dentro também. Então, de dentro para fora é trabalhar o autoconhecimento, Sim. é descobrir quem eu sou. Mas se eu não consigo olhar para isso ainda, que é o caso da minha mãe, tá? Uhum. Ela não consegue olhar para isso. Ela não quer. Sim. Sim. Eu posso trabalhar de fora para dentro. Então, eu posso conseguir arrumar o cabelo, eu posso... Porque, gente, só de você arrumar o seu cabelo, essa autoestima ela já se eleva. E é importante entender isso. Autoimagem, automotivação, autoestima são fundamentais para o sucesso. Presta atenção numa pessoa que entra num ambiente e que você sente que ela está confiante. Ela todo mundo vira para ela e fica prestando atenção nela. Agora, presta atenção, ela pode estar com a melhor roupa do mundo. Sim. Se ela não está se sentindo com a melhor roupa do mundo, não quer dizer que ela está menosprezando as outras pessoas, quer dizer que ela sabe quem ela é. Se ela não se olha com respeito, se ela não se olha com amor, a roupa pode ser a roupa de marca mais maravilhosa. E isso acontece muito. Todo mundo bate o olho e fala, opa, o que aconteceu com essa pessoa? Ou então ela fica apagada no canto. Você vê que não encaixa, né? Não encaixa. Aquela Agora, história algo importante que você falou sobre o trabalho, né? Sobre o ambiente corporativo, eu achei super interessante. Que realmente, e como também é importante você se encaixar também no lugar. Né? Uhum. Você chegou a falar aí sobre essa questão da pessoa que se vestia, fez uma entrevista com uma imagem, né? Mais Sim. formal, e quando ela foi contratada, ela mudou completamente. Isso não fazia parte daquele ambiente. Do dress code da empresa. Da empresa, né? E são regras que têm que ser respeitadas. E por isso que eu falo que quando você sabe dos seus valores, sabe do seu potencial,
e você se encaixa numa empresa, é importante você entender também aqueles valores daquela empresa, se encaixam com os seus. Aham. Se aquele é um ambiente que você gosta de estar, se você se sente bem ali. É como uma roupa, realmente. Se Sim. você se sente confortável, né? Não confortável no sentido de não ter desafios e tudo mais, mas de você se sentir pertencente àquele grupo, né? Exatamente. Então, não importa se eu não gosto de ser... de andar de uma certa forma, assim, mais formal, digamos assim, e eu entro numa empresa que a formalidade é o dress code, digamos assim, daquela Sim. empresa. Aham. Então, o que acontece? Essa pessoa, se ela não se trabalhar, ela não consegue ficar ali. Exatamente. Porque ela tem que... É como se quando ela entrasse, ela precisasse o tempo inteiro entrar num personagem. E se ela não está aberta a isso, aberta a essa mudança, ela não vai conseguir ter o retorno financeiro, ela não vai conseguir prosperar ali naquela empresa, ela não vai conseguir subir de cargos, digamos assim. Então, a gente identifica muito empresas hoje que valorizam o bem-estar do funcionário, né? Muito se falava antigamente da Google, né? Do Google. Aham. Que as pessoas trabalhavam como queriam, né? A roupa era mais informal, Sim. mais leve, à vontade, porque isso inspira a criatividade, Aham. deixa a pessoa à vontade para ela ser quem ela é. Né? Então, quando eu estou no meu lugar, eu sei quem eu sou, e eu estou num ambiente que propicia isso, que aflora isso em mim, que me deixa ser como eu sou, isso faz toda a diferença. Então, por isso que a gente tem que se preparar sempre. É como, por exemplo, se a gente está conversando entre amigas, você consegue falar de um assunto sem nenhum problema. Uhum. Você fala ali. Agora, falou que você vai falar para um público de mulheres que não são suas amigas, digamos assim, que é um público diferente, de pessoas que estão te vendo e te vendo como autoridade. Você vai falar do mesmo assunto e você fica travada. Sim, exatamente. Então, assim, é tudo como a gente se vê. E Sim. realmente isso pode ser de fora para dentro e de dentro para fora. Porque quem nunca, por exemplo, estava mal, né, Aham, péssima, é isso arrumou aí. o cabelo, colocou aquele batom vermelho, que a gente sempre fala aqui do passe o seu batom, Sim. colocou um batom e daí começou a se sentir bem. Se sentir um pouco melhor, exatamente isso, né? As duas coisas são fundamentais. Mas aí, Jane, eu quero te fazer uma pergunta. Existem muitos mitos sobre a roupa adequada para o ambiente corporativo. Exato. Fala pra gente sobre isso, porque isso aí é importante para ter resultado. Existem mesmo, são vários mitos, são várias coisas que a gente vai colocando ali, que tem que ser um padrão, que tem que ser assim, que tem que ser daquele jeito. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que mulher tem que andar de terninho. A gente até falou aqui isso. O terninho é muito importante para gerar respeito. Não só isso, é um dos elementos, mas não é um padrão e eu tenho que estar sempre assim. Tem até umas pesquisas que foram feitas que mulher, quando usa roupa feminina e usa saia, ela consegue ter mais poder ainda, porque ela está feminina, e isso pode gerar para ela mais crescimento profissional, e quem precisa, né, na carreira vender, ela consegue vender mais usando saia. Foi até uma pesquisa que eu vi na Mary Kay, falando sobre como que a mulher, quando usa saia, na Mary Kay, consegue vender mais. Sim, interessante isso. Isso é interessante. E outra coisa, usar salto, né? Sapato de salto sempre. Eu preciso estar sempre ali com salto para gerar uma postura de imagem de credibilidade. Não, porque hoje a gente tem sapatos muito confortáveis, baixos e que geram o mesmo resultado. Né? Eu tenho clientes que são muito altas que elas me pedem, eu não quero usar salto. Se eu usar salto, eu vou ficar gigante. E aí existem opções. E mesmo as baixas que não gostam de usar salto. Uhum. Então, a gente tem porém, tem sapatos que são Oxford, loafer, mocassim, todos os estilos aí que entram em vários estilos e eu não preciso estar ali com o pé doendo todo dia para gerar um posicionamento. E tem mais. Outras coisas, por exemplo, usar cor. Não posso usar cor. A gente está num momento atual da moda, que eu não sei se vocês sabem, mas todo ano a Pantone lança a cor do ano. Uhum. A cor desse ano é uma cor, um bege amarronzado, é um mocha, tipo café assim, né?
E junto com ele, a gente tem uma tendência que é usar cores neutras. O que é cor neutra? É preto, branco, bege, azul e alguns outros tons e nudes, né? Sim. E vocês vão reparando, né? Vocês não são da área, mas vocês podem começar a reparar que onde você vai, tá todo mundo ficando da mesma cor. Mas é uma coisa meio sem cor, porque os neutros, esses neutros, sim, são neutros acromáticos. Mas você já percebeu? Isso é uma reclamação. Isso é um protesto. Você já percebeu que quando sai uma cor padrão, uma cor igual essa aí que você acabou de falar, todas as lojas parecem que só produzem aquilo. Cor. Mas é porque a Pantone é uma empresa que ela faz esse lançamento. Esse ano nós vamos usar. Não é só para roupa, é para tudo. Se você for na arquitetura, vai ser assim. Se você for numa loja, você vai ver padrões disso ali. Uhum. Mas o que é o interessante, que a gente falou no início? Se eu tenho autoconhecimento, se eu faço esse trabalho comigo, se eu construo um estilo pessoal, eu vou entender que, lançou essa moda agora de tudo é sem cor. Eu vou fazer assim para mim? Se eu sou uma pessoa que eu sou criativa, por exemplo, eu gosto de... Meu jeito de ser, né? Que estilo pessoal é quem eu sou, meu jeito. Uhum. Eu vou fazer isso? Eu vou começar a andar totalmente acromática, sem cor? Não. Eu vou usar, às vezes, uma vez ou outra, mas as lojas vão fazer isso. Só que você não precisa seguir ali a loja. Uhum. Existem outras que não vão fazer. Quantas lojas, né? Existem por aí. É complicado isso, mas tudo bem. Eu acho que essas lojas, só as consultores de imagem têm endereço. Exatamente. Porque, gente, o que eu tenho visto com essa cor, eu fui ao shopping ontem, só tinha essa cor nas vitrines. Você acha? Olha, nós três aqui estamos coloridas. Agora, me tira uma dúvida. Eu sou da área de marketing, supondo. Eu sou da área de marketing. A área de marketing supõe-se criatividade. Sim. Sim. Só que o estilo criativo não combina comigo. Não combina com... Eu gosto da área, eu sou da área, mas o estilo criativo não combina comigo. Sim. Ok? O que eu faço? Tem um monte de gente que usa o estilo criativo só por causa que é da área de marketing. E é nítido que a pessoa está desconfortável, que nada combina, que ela não consegue fazer os ajustes. Fica literalmente muito estranho. Neste momento, aí... lembra que eu falei das 500 palavras e capacidade de fazer síntese ali, trazer cinco... Essas 500 palavras vão ser 5 estilos. Uhum. Né? Eu trabalho assim, eu gosto de pegar e fazer síntese. Desses 5, isso eu trouxe da terapia floral de Bach. Porque, só para dar um adendo para vocês entenderem o que é isso, né? Porque ninguém trabalha assim. Uhum. Na terapia floral de Bach, você vem conversar comigo durante 2 horas. E você vai me falar várias coisas. Eu tenho que ter uma capacidade de fazer síntese de tudo que você falou e fazer um resumo e te dar, no máximo, 6 essências para você tomar. Eu trouxe isso e coloquei dentro da consultoria. Entendi. Você vai falar para mim 400 mil coisas, eu vou pegar 5 essências do que você falou, trazer para mim. Uma delas vai ser a base, que é o estilo primário. Aí depois eu vou ter outras coisas. Vou ter o secundário, o terciário. Ok, eu tenho 3 estilos base. Mas e aí? Eu tô na área criativa, mas meu estilo base é clássico. Né? É isso. É isso. O que eu vou fazer? Existe um processo que eu gosto muito, 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 que chama universos visuais. Meu estilo base vai ser o clássico. Quando que eu vou usar os outros elementos do criativo? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou usar esses elementos criativos no meu estilo clássico? Colocando toques. Entendi. Eu vou colocar toques. E foi o que você me falou, né? Porque eu falei com você, eu sou muito séria. Tem esse lado meu sério, que eu gosto dele, eu sinto que isso me dá credibilidade e tudo mais. Mas eu quero colocar um toque feminino. O feminino, o frufru feminino não é meu. Você chegou e falou assim, eu estou me sentindo muito engessada. Isso. Por causa disso. Aí eu lembro que eu te falei, bem, se a gente tem um jeito de ser de um jeito, nós não vamos sair muito disso. Mas nós podemos fazer uma adaptação.
que é colocar elementos visuais mais leves, mais femininos. Isso pode estar na cor, não foi? Isso pode estar numa maquiagem, isso pode estar num elemento visual, até mesmo num corte de roupa. Sim, verdade. Então, as misturas das coisas, por isso que, assim, eu vejo muita gente fazendo pesquisa no Google e agora no GPT, né? Como ter um estilo. Aí vai lá, faz um teste e vai. Gente, eu acho que não vai funcionar. Porque olha quanta coisa. O ser humano, ele é um universo. Sim, verdade. Olha só, eu falei 500 palavras. Mas imagina, são 500 palavras que chegaram para mim. Dentro da pessoa, da mente consciente, tem mais 1 milhão de coisas. Sim. Da mente inconsciente, tem mais 400 milhões de coisas. E fora os aspectos. A gente está falando de aspecto físico, mental e subjetivo, mental ali abstrato, mental concreto, mas tem aspectos espirituais. E o ser humano é um universo. E o que ele traz são partes desse universo. Nós somos um universo muito grande e nós temos uma expressão aqui, nós somos uma expressão pequena desse grande universo. Verdade. E na hora de vestir, a gente pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa dá para fazer. Eu sou muito criativa, mas eu preciso de seriedade, aí eu vou juntar isso tudo. Eu sou muito séria, eu preciso de leveza, eu vou juntar e vou fazer. Adorei a explicação. Ou seja, não é algo tão simples. Não. É complexo. Assim como o seu trabalho também não é algo tão simples, porque o ser humano, como a Jana disse, é um universo. Exatamente. Mas fala pra gente já encerrando aqui o nosso podcast, né? Me fala, Paty, quais são os primeiros passos para eu conseguir ter uma imagem mais alinhada com quem eu sou de verdade, para eu realmente passar mais credibilidade, ter mais resultado financeiro? Bom, a gente falou um pouco disso ao longo do podcast aqui, a questão do se olhar. E tem algo que eu uso para mim e para as minhas clientes, que é se perguntar o tempo inteiro. Principalmente quando você está em lugares, em situações que você sente algum desconforto em fazer algo, talvez começar um negócio novo, talvez a visita a algum cliente, enfim. Algo que seja ligado ao seu trabalho ou a alguma questão de relacionamento. Por que eu me sinto? É olhar para dentro mesmo, é o primeiro passo. Por que eu estou me sentindo assim, né? Eu falo que é nomear as emoções. O que eu estou sentindo agora? Por que essa ansiedade? O que me traz isso? Quem eu sou? Sempre se perguntando por que eu estou desconfortável em relação a isso. O que me vem à mente? Porque eu falo que aquilo que a gente consegue mapear, eu consigo agir em cima daquilo. Sim. Então, se é uma insegurança de que eu não tenha capacidade que seja cognitiva, enfim, de atender aquele cliente, ou de abrir aquela empresa, ou de fazer uma transição de carreira, né, falando-se de negócio, é entender se isso é uma falta de capacidade. Então, se eu acho que realmente não estou preparada naquele momento, eu já sei o que eu vou atacar isso. Então, eu vou procurar, não só me conhecer, mas estudar sobre aquele assunto, buscar informações, sei lá, fazer uma nova formação. E outro é se desafiar sempre. Eu acho que se eu puder pontuar 2 mais importantes, é se desafiar sempre. Deu medo? Peraí. Já a primeira parte, que é entender o porquê. E se sentir desconforto, vai assim mesmo. E é uma frase que eu ouvi de você, Edith. E eu guardei pra mim. Se eu tô desconfortável, como é que é a frase mesmo? Não fuja do desconforto. Não fuja do desconforto. Então, assim, é uma frase que eu levei pra vida. Não fuja do desconforto. Bateu o desconforto, eu entendo primeiro por que eu tô desconfortável, o que me traz isso aqui, ressignifico e vou em frente, mesmo desconfortável. Não que eu vá pensar e vai automaticamente fugir esse desconforto, mas é questão de se desafiar sempre. Sim, exatamente. Porque só assim a gente cresce, só assim a gente sair da zona de conforto para conseguir vencer cada dia mais uma barreira. Exatamente isso. Eu tenho algumas técnicas, né, para estimular isso. Então, o que eu faço? Foi o que a Paty acabou de trazer. Eu tenho vários post-its
que eu coloco na frente do meu computador, né? Na parede, atrás, na verdade, do computador. E eu tenho frases também, que eu repito para mim como se fossem mantras mesmo. Então, uma dessas frases é: não fuja do desconforto. Existem outras frases para acabar com o perfeccionismo. Então, melhor feito do que perfeito. Então, são frases que eu vou o tempo inteiro repetindo. Fala pra gente. Antes tarde do que mais tarde. Verdade. Ótimo. Gosto também. Tem uma outra também que eu gosto muito. Servir para ser perfeito e ser perfeito para servir. Ótimo. E o mais importante nisso tudo, na minha percepção, é primeiro você ser. As pessoas estão querendo muito parecer. Tem uma frase que eu gosto que é haja como. O que é haja como? Haja como é você começar a agir como se você já tivesse alcançado aquilo. E quando a gente está falando do haja como, eu estou falando de mudança de mentalidade. Então, mudar a mentalidade é muito importante. Investir numa consultoria de imagem, investir em autoconhecimento, isso tudo vai te impulsionar. Falava isso numa palestra recentemente, que ter uma pessoa que te impulsiona, até quem é terapeuta tem um terapeuta. Quem é mentor tem um mentor. Por quê? Porque por mais que a gente ensine um monte de coisa, em muitos momentos na nossa vida, a gente tropeça, cai, esquece um pouco, o nosso emocional, ele abala tudo isso. E o emocional, ele impacta diretamente na nossa imagem. Porque eu começo a o quê? A não me arrumar, a não me cuidar, não é isso? Exatamente. Então, eu queria agora que vocês deixassem uma frase, uma reflexão final para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo. Paty? Bom, é o que eu falei sempre, se olhe, sempre se pergunte qual que é o seu medo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real meu para finalizar, porque vocês vão entender bem. Quando eu tinha medo, por exemplo, quando eu achava que eu não era capaz de dirigir para qualquer lugar, e eu sei que tem muitas mulheres que têm habilitação e passam por esse medo, esse receio, eu só mudei, eu só tive coragem e avancei quando eu mudei a minha mentalidade, como você falou. Eu comecei a me perguntar, me questionar, por que que eu estou com medo disso? O que pode me acontecer se eu der esse passo? O que pode me acontecer se eu for para a rua e dirigir? Ah, pode me acontecer um acidente. Tá, e se acontecer um acidente? Esse acidente pode ser fatal? Não, nessas circunstâncias que eu vou, não. Então, eu comecei a conversa, digamos que é uma conversa interna. Exatamente. O que pode acontecer? E se eu não for, o que vai me acontecer? Eu vou ter cada vez mais medo, eu vou me fechar cada vez mais e isso vai se tornar muito maior. Então, assim, o que eu posso te dizer é abrir a sua mente, olhar para quem você é, se valorizar e, assim, se fortalecer para que você possa alçar voos maiores. E sempre, óbvio, busque a ajuda de profissionais que vão te ajudar nessa jornada. Com autoconhecimento, com consultoria de imagem. A gente, muitas vezes, tem medo, tem vergonha de falar sobre aquilo que a gente precisa melhorar com alguém. Mas é só assim, é só enfrentando que a gente melhora e avança. Exatamente. Se pergunte qual é o papel da imagem pessoal que você tem hoje e o que isso está comunicando na sua vida. Se você quer ter sucesso, a primeira coisa que você coloca quando você chega em um ambiente é a sua imagem. Então, se pergunte sempre, qual que é o valor que eu estou passando, qual é essa imagem que eu tenho? Será que eu preciso me modificar? Será que eu preciso fazer alguma coisa na minha imagem? E quando eu falo imagem, é a imagem como um todo, não é só roupa, é você, cabelo, cabeça, pescoço, ombros, joelhos e pés. É o corpo inteiro, para que você possa encontrar esse sucesso na sua imagem e caminhar junto com o autoconhecimento, com tudo que você necessita para ter segurança, porque a imagem pessoal, quando ela é trabalhada e quando você está dentro de você, sua roupa está com você e você está dentro dela e ela dentro de você, você consegue projetar uma autoconfiança muito maior em qualquer situação que você vai passar. Então, cuide disso, olhe para você e se perceba. Perceba qual que é a sua imagem hoje e qual a imagem que você quer para você a partir desse momento, para o seu futuro e para o seu sucesso.
Muito bom, meninas, muito obrigada. Vou encerrar falando o seguinte: você vai refletir, a vida vai te dar um feedback. Qual feedback é esse? O feedback de como você se enxerga. Então, se você se olha no espelho quando você está sozinha, pensa bem no que você anota ou o que você diria para você mesma. Se aquilo for positivo, isso quer dizer que você está no caminho certo. Mas se você consegue falar só coisas negativas para você quando você está sozinha, você precisa de ajuda. Você precisa olhar com mais carinho para você. Então, esse é um ponto muito importante, porque a sua imagem, você pode estar com a roupa mais cara do mundo. Se internamente você não se enxerga bem, você não se enxerga bonita, porque beleza, não estou falando de padrão de beleza do mercado. Então, essa imagem externa, ela não vai representar quem você é na essência. E você tem valor, e eu tenho consciência, todo mundo aqui tem consciência disso, porque todo mundo tem. Todo mundo tem uma beleza que precisa ser explorada. Então, olhe para isso, se descubra, invista em você em todos os aspectos que a gente tem certeza que vai ser sucesso. Finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão descritas aqui embaixo. Nosso podcast está nas principais plataformas e no YouTube. Não se esqueça também de enviar para uma amiga. Até a próxima!